Então vamos, nós já demos início, à parte de legislação, né? Com a Lei 74/98, que eu passei uma videoaula para vocês. Lembrando que na Lei 74/98 nós vimos nossas atividades como enfermeiro, as atividades do técnico de enfermagem e as atividades do auxiliar de enfermagem, tá? Lá também consta a atividade da parteira, mas nós não entramos nas atividades da parteira porque hoje nós temos especialização em obstetrícia, apesar de ainda termos parteiras, né, nos dias de hoje, mas a gente fica com a legislação da enfermagem obstétrica, ok? E daí, hoje nós vamos começar a trabalhar a Resolução 311/2007, tá? Essa resolução, ela já foi renovada pela resolução de 2017, pela 564 de 2017. Só que, pessoal, vocês podem questionar, por que a gente estuda 311 se ela já foi renovada? Porque ela é bem detalhada, tá certo? Eu gosto de trabalhar ela antes da de 2017, porque ela é bem detalhada. E também nós temos muitas questões aí, tanto de concursos quanto de residências, que ainda trabalha com a resolução de 2007, com a 311, tá bom? Então, por isso que eu gosto de trabalhar as duas. Vocês vão ver que agora, né, ela é bem detalhada, né? E a de 2017, ela é bem sucinta. Ela renova, ela fala, reforça alguns dos artigos que nós vamos ver hoje, mas ela é mais enxuta, mais sucinta, tá? Outra coisa, eu vou iniciar a Resolução 311/2007 para vocês hoje, tá? E vou mandar uma videoaula com o restante da 311, ok? A Resolução 311, ela é dividida em 7 capítulos. O primeiro capítulo, ele fala das relações do enfermeiro com o paciente, com a instituição em que trabalha, com o sistema COFEN-COREM e com os outros profissionais de saúde. Essa primeira sessão, ela é dividida, esse primeiro capítulo, ele é dividido em 4 sessões, ok? Aí depois vem o capítulo 2, que fala sobre o sigilo profissional. Capítulo 3, que fala sobre a pesquisa, o ensino e a extensão, pesquisa científica. O capítulo 4, que fala sobre a publicidade. E capítulo 5, que fala sobre as infrações e penalidades. O capítulo 6 e o capítulo 7 nós não estudamos porque ele vem a reforçar os artigos que já foram ditos nos capítulos anteriores, certo? Então, o que é que acontece aqui? Nós vamos hoje trabalhar o primeiro capítulo, tá? Que são das 4 sessões. E daí eu vou passar a videoaula para vocês com os demais capítulos, do 2 ao 5, tá? E em si, quando eu mandar essa videoaula para vocês, eu vou mandar uma atividade para vocês. Essa atividade não é obrigado vocês fazerem sozinhos. Essa atividade nós iremos fazer juntos terça-feira que vem, tá? Aí, quando eu mandar a atividade, vocês irão se assustar e principalmente quem não está assistindo aula, né, vai questionar e mais uma vez vocês vão explicar lá no grupo de vocês, porque essa atividade ela tem 13 questões. Aí vocês vão dizer, né, a gente já tem outras disciplinas, outras atividades e tudo mais, por isso que eu já estou dizendo que não é preciso vocês resolverem sozinhos. Se vocês quiserem resolver uma questão ou outra,
Pode ficar à vontade, mas nós iremos resolver juntos terça-feira, onde a gente vai resolver, eu vou explicando, a gente vai debatendo, tudo bem? Então, reforcem com colegas de vocês, mas já ok. Hein, Emanuela? Não, por que é que a Emanuela tá assustada? Justamente, Emanuela, são muitas questões, mas veja, não é para vocês responderem sozinhos às 13 para terça-feira, não. Escute, não é para vocês resolverem sozinhos para terça-feira. Na realidade, essas 13 questões que eu vou enviar para vocês será a aula de terça-feira, certo? É tanto que essa atividade ela não vai nem valer ponto, tá? Para que vocês não sejam obrigados a fazer, porque eu vou só enviar para vocês, certo? E nós iremos fazer juntos terça-feira. Acho que para melhorar, eu vou mandar só terça, né? Fica melhor assim? O que é que vocês acham? Eu posso mandar para vocês já irem lendo ou não, ou eu só mando terça. Pronto, certo? Aí veja, não precisa vocês responderem, ela não valerá ponto, tá? Ela será a nossa aula de terça-feira. Nós iremos resolver juntos na hora da aula, nós iremos explicar, tá? Juntos, tá bom assim? E vocês reforcem lá no grupo de vocês. Não precisam, se não quiserem, nem abrir a atividade, ok? E a atividade eu vou mandar junto com a videoaula que eu vou mandar com o restante da resolução 311, tá certo? Ok? Pronto, pessoal. Então, vamos iniciar aí com a resolução 311. Nós iremos estudar hoje o capítulo 1 e eu não vou trabalhar com vocês todos os artigos do capítulo 1, não, tá? Eu trouxe os mais comuns, o que a gente é mais acometido na nossa disciplina ou na nossa vida profissional, mas eu vou enviar para vocês a resolução 311 na íntegra. E quando vocês estiverem aí estudando outro dia, que vocês se depararem com algum artigo que eu não tenha falado, vocês podem ficar à vontade para mandar mensagem perguntando, tá certo? Ou nas nossas próximas aulas vocês também questionarem, tá bom? Porque senão ia ficar muito cansativo eu estar aqui trabalhando todos os artigos. São 127 artigos, tá? Então vamos lá. Dando início aí à resolução 311, nós temos que estudar, antes de iniciar os artigos, 3 palavrinhas que são básicas dentro dos nossos artigos, do nosso código de ética, que é a imprudência, a imperícia e a negligência, tá? Nós não podemos cometer imprudência, imperícia e negligência. Quando a gente comete isso, nós podemos estar cometendo infrações, tá? Então, o que seria imprudência? A falta de cuidado, de precaução, tá? Trouxe até um exemplo aqui do popular, né? Motorista dirigindo em velocidade acima da permitida, certo? Então, o que seria a imprudência? Somos nós fazermos algo sem atenção, sem o cuidado, tá? Por exemplo, a gente vai administrar uma medicação e a gente não teve o cuidado, não tem o cuidado quando a gente vai administrar, a gente aspirar. Isso é uma imprudência. Quando nós vamos pegar uma medicação lá no posto de enfermagem e muitas vezes a gente não olha a data de validade. Isso é uma imprudência. Quando nós vamos
estamos lá em frente a um acidente e vamos prestar os nossos primeiros socorros, né? E a gente manuseia o paciente, sabendo que a gente não pode fazer isso, que pode agravar o estado do paciente. Isso é uma imprudência, tá certo? Então, a imprudência é a falta de cuidado, de precaução. Nós temos que ter cuidado diante de tudo que nós vamos fazer com o nosso paciente. Ou seja, temos que sempre ser prudentes, tá? A outra palavrinha aí é a negligência. O que seria negligência? É a omissão, tá? É a inobservância do dever. O que seria inobservância? É quando eu não tenho a observação dirigida para o meu paciente. Uma das nossas atividades como enfermeiro é observar o paciente, tá? Por exemplo, numa consulta de enfermagem, quando eu estou lá na minha sala, consultando os meus pacientes, eu tenho que observar o paciente desde quando ele entra no consultório, na sala, certo? Então, a negligência é eu não observar como profissional o meu paciente. É eu saber que eu devo fazer determinado procedimento com o meu paciente e eu não fazer, eu omitir esse procedimento, tá? Por exemplo, paciente que é acamado, ele precisa ser manipulado, né, a cada 2 horas para evitar outras complicações, como escária de decúbito, né, como lesões por pressão. Então, quando eu não movimento o meu paciente, eu não oriento a família a movimentar o paciente a cada 2 horas, isso é uma omissão, isso é uma negligência, ok? E a outra palavrinha aí é a imperícia, tá? O que vem a ser a imperícia? É a falta de técnica necessária para realizar determinada atividade, tá? Eu não sei, eu não aprendi a fazer a técnica. Então, se eu faço essa técnica, eu vou cometer uma imperícia, tá? É aquilo que nós vemos muito, né, os nossos colegas fazendo, a questão da sutura, tá? Nós não aprendemos a fazer sutura na nossa faculdade de enfermagem e muitos colegas nossos fazem, tá? Então, além deles estarem indo contra a Lei 74/98 de 86, que isso não é atividade nossa, ele também está cometendo uma imperícia, porque não é uma técnica nossa, tá? Eu não vou saber fazer essa técnica, ok? Então, quando eu não sei fazer a técnica necessária para realizar a atividade, né, o procedimento, eu estou cometendo uma imperícia. Tudo bem até aí, essas 3 palavrinhas? E daí, quando a gente adentra nas nossas infrações e penalidades, veja bem, dentro do nosso código de ética, nós temos 5 penalidades, que é a multa, advertência verbal, censura, suspensão e cassação do exercício profissional. Quando é que nós vamos ser penalizados? Quando nós cometemos alguma infração, tá? Aí vocês podem perguntar, o que é que eu cometo, que infração eu cometo que eu vou ser multada? Que infração eu cometo que eu vou ter minhas atividades suspensas? Não é assim, não é uma infração que vai levar a uma penalidade, não. Na realidade, abre-se o sistema COFEN-COREM, que é uma autarquia, tá? Que acima do sistema COFEN-COREM, dentro da enfermagem, não há ninguém maior dentro da enfermagem. Então, o sistema COFEN-COREM ele vai abrir um inquérito, tá?
Então, ele vai analisar a vida profissional desse enfermeiro, certo? E quando ele vai analisar a vida profissional desse enfermeiro para saber que penalidade ele vai receber por determinada infração, ele vai levar em conta duas palavrinhas, que são os atenuantes e os agravantes, tá? O que são atenuantes? É aquilo que vai minimizar, que vai enfraquecer a punição daquele profissional. O que seria um atenuante? Eu cometi o erro e eu falei que eu cometi o erro, tá? Eu nunca ter cometido nenhuma infração, isso é um atenuante. Eu tenho bons antecedentes profissionais, né? Sou conhecida como uma boa profissional, uma profissional que exerce suas atividades sem imperícia, sem negligência e sem imprudência. Isso são atenuantes, tá? E a outra palavrinha que vem dizer qual a penalidade ou não são os agravantes. O que são agravantes? É aquele que vem aumentar a gravidade da infração, né? Como por exemplo, eu cometi a infração e fiquei calada, não disse, tá? Eu já cometi outras infrações, né? Eu já sou reincidente, já passei por outras penalidades, isso é um agravante, tá? Então, o sistema COFEN-COREM, eles irão analisar minha vida profissional, vão analisar os atenuantes, vão analisar os agravantes e vão decidir que penalidade eu, como profissional, vou sofrer, tá? Lembrando que nós temos 5 penalidades e que a gente vai ver aqui na Resolução 311, ok? Que é a advertência verbal, multa, censura, suspensão e cassação do exercício profissional. E daí, nós vamos agora entrar na Resolução 311. Como eu falei para vocês, a Resolução 311, né, ela é dividida em 7 capítulos. O primeiro capítulo, ele vai trabalhar as relações profissionais, tá? A relação profissional do enfermeiro, dos profissionais de enfermagem, com a pessoa, com a família e com a coletividade, que é a seção 1. Na seção 2, as relações do profissional de enfermagem com os trabalhadores de enfermagem, os trabalhadores de saúde e outros trabalhadores da equipe. A seção 3, as relações do profissional de enfermagem com as organizações da categoria. Quais são as organizações da categoria? Sistema, COFEN, COREM. E as relações profissionais de enfermagem com as organizações empregadoras. Que organizações empregadoras é essa? A instituição em que eu trabalho. Então, quais as minhas relações como enfermagem, né, e a empresa em que eu trabalho, e a instituição em que eu trabalho, ok? Isso aqui é o capítulo 1, que é dividido em 4 seções. Aí nós temos os demais capítulos, eles não são divididos em seções não, tá? É só o capítulo 1. O capítulo 2, ele vai trabalhar o sigilo profissional. O capítulo 3, ele vai trabalhar o ensino, a pesquisa e a produção técnico-científica, que como vocês já pagaram metodologia científica, vocês têm uma noção maior, né, de pesquisa científica. O capítulo 4, ele trabalha a questão da publicidade, né, ele vai falar muito aí na questão do empreendedorismo, que é uma aula que nós ainda iremos ter, porque antes dela nós precisamos ver algumas legislações. O capítulo 5, ele fala das infrações e penalidades, e o capítulo 6 e 7, ele vem reforçar os artigos
os artigos que já foram ditos nos capítulos anteriores, tá? A princípio pode ficar não tão claro essa questão da estrutura, de alguns artigos que a gente vai falar, mas quando vocês pegarem a resolução e forem ler, vocês irão entender ainda mais a questão da resolução 311, tudo bem? E reforçando, qualquer dúvida, pode mandar mensagem que eu estou à disposição. Aí vocês vejam que em cada capítulo nós vamos trabalhar os direitos, as responsabilidades e deveres do profissional e as proibições do profissional, ok? Então vamos lá. Vamos iniciar aí no capítulo 1, seção 1. Da seção 1, né, nós vamos começar do artigo 23, tá? Logicamente que vocês irão ler os demais capítulos, os demais artigos, mas eu trouxe alguns para vocês, como eu falei no início. Então, o artigo 23, que é da responsabilidades e deveres, ele diz que nós, profissionais de enfermagem, devemos encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão nos termos da lei. O que é que isso quer dizer, pessoal? Que nós, como profissionais, nós temos um acesso maior a determinados órgãos que o nosso paciente pode ser beneficiado, tá? E daí é o nosso dever estar informando, estar orientando o nosso paciente a desfrutar desses serviços, tá? Que alguns deles não sabem que eles têm esses direitos a esses serviços, certo? Então, nós, como pessoas mais informadas com relação à rede do município, né, a rede de saúde, a rede da assistência, então nós devemos estar sempre informando nosso paciente para que ele desfrute de direitos que já são deles, de serviços que são deles, tá? Que são direitos deles. Artigo 24. Respeitar no exercício da profissão as normas relativas à preservação do meio ambiente e denunciar aos órgãos competentes as formas de poluição e deterioração que comprometam a saúde e a vida. Então, essa questão da preservação do meio ambiente, tá? Nós, pessoal, devemos cuidar do meio ambiente da nossa comunidade, certo? Nós precisamos orientar, né, com relação aos cuidados com o meio ambiente. Nós precisamos, muitas vezes, intervir, tá, com algum setor com relação a trabalhar esse meio ambiente. Então, se por exemplo, na comunidade em que nós trabalhamos, não existe o carro de lixo passando semanalmente, tá? E daí nós temos que falar com o órgão, o setor competente, para que esse caminhão de lixo ele passe semanalmente, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, né? Porque se nós não cuidarmos do meio ambiente da nossa comunidade, se nós não ajudarmos a nossa comunidade a cuidar do meio ambiente, eles irão adoecer mais e daí nós iremos trabalhar mais, tá? Então, a partir do momento que a gente, além de cuidar dos nossos pacientes, a gente também tem uma visão com relação ao ambiente e vai até o setor, né, responsável, falar, né, como é que eu posso dizer? Intervir com esse setor para que ele tome providências, tá?
Isso vai fazer com que nossa população adoeça menos devido às doenças, né, a problemas ambientais, ok? Artigo 25. Registrar, é nosso dever, registrar no prontuário do paciente as informações inerentes ao processo de cuidar, tá? Veja bem, pessoal, todo o procedimento, toda administração de medicação, toda orientação que nós fazemos com o nosso paciente deve ser registrado no prontuário. Isso é o nosso respaldo profissional de que a gente realizou esse procedimento, deu essa informação, administrou essa medicação, tá? Então, tudo que nós fazemos com o nosso paciente, nós registramos no prontuário, tá? Outra coisa, até para dar continuidade à assistência, esse registro no prontuário é fundamental. Como é que, né, meu paciente veio hoje, né? Eu orientei sobre determinados cuidados dentro do processo de enfermagem. Aí ele retorna daqui a um mês. Como é que eu vou me lembrar, né, o que eu orientei esse paciente, né? Uma demanda gigante que nós temos. Então, o que vai fazer com que eu me lembre é o registro no prontuário. Então, eu vou até o prontuário e vou fazer, né, essa leitura e vou saber o que eu orientei ao meu paciente. Com relação às proibições, certo? O artigo 31. Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, certo? Nós somos proibidos. Aí vocês vão imaginar. Mas o enfermeiro ele prescreve alguns medicamentos. Sim, nós iremos ver quando a gente for trabalhar, né, a aula de consulta e prescrição de enfermagem. Nós podemos, mas já antecipando para vocês, nós podemos prescrever alguns medicamentos. Que medicamentos são esses? Os medicamentos dos programas que nós assistimos, que nós trabalhamos. E esses medicamentos, eles têm que ser distribuídos na atenção básica, ou seja, no posto de saúde. Então, por exemplo, né, nós fazemos a consulta de pré-natal, nós atendemos a nossa gestante. E daí nós podemos prescrever os medicamentos dessa gestante que serão entregues no posto de saúde, tá certo? Como ácido fólico, sulfato ferroso, tá? Que são fundamentais na gestação, certo? Então, com relação a essas proibições de medicamentos, nós vamos ver que nós podemos prescrever alguns medicamentos, não todos, tá? Praticado cirúrgico, entra aí a questão da sutura. Nós não podemos estar praticando ato cirúrgico, nós somos proibidos a isso, ok? Outra coisa que nós somos proibidos dentro do artigo 35, registrar Não, na realidade, cadê que perguntou Joyce? Não é que ele vai sofrer penalidade se alguma coisa der errado, não. Na realidade, né, se se algum fiscal do Corém chegar no momento que esse profissional esteja fazendo uma sutura, ele vai ser penalizado por isso. Ele vai ser penalizado por isso. Por quê? Porque ele está cometendo uma ação, está fazendo um procedimento que não é uma atividade nossa. Ou seja, o fato dele fazer, ele já está indo contra uma lei que é nossa, que é a Lei 74/98. Que lá na Lei 74/98, que nós já vimos, e fala sobre as nossas atividades privativas, como enfermeiro, que são só nossas,
e as nossas atividades como integrante da equipe de saúde, que a gente faz junto com os demais profissionais. E lá não fala em sutura, tá? Não fala em ato cirúrgico. Exatamente, Joyce. Ela acontece muito na prática, tá? Mas quem pratica sabe que isso não é uma atividade nossa. A sutura é uma atividade médica. E isso é tão, como é que eu posso dizer, informado, tá? Que até no conselho, no Código de Ética de Medicina, eles falam que a sutura é um ato cirúrgico, então é um ato médico, certo? Então, infelizmente, quem faz está indo contra o nosso Código de Ética, certo? Porque você vê que aqui na Resolução 311 de 2007 nós somos proibidos, na Resolução de 2017, que a gente ainda vai trabalhar, nós também somos proibidos, tá? A praticar esse ato cirúrgico, e na Lei 74/98, que fala sobre as nossas atividades, não diz que a sutura é atividade de enfermagem, tá? Então, não é só o fato que se der errado que a gente vai ser penalizado, não. Na realidade, o fato de fazer, nós já estamos indo contra o nosso código de ética, então nós já podemos ser penalizados, né? Basta que alguém denuncie, né, que o profissional denuncie ao sistema COFEN-COREM que o profissional de enfermagem X está realizando sutura, ok? No caso da intubação também, né, é médica, certo? Alguns enfermeiros, eles podem auxiliar, né? Alguns enfermeiros não, alguns enfermeiros podem auxiliar nessa questão da intubação. E outra coisa que nós podemos ver é a questão das sondas. Sonda nasogástrica e sonda vesical é atividade privativa do enfermeiro, mas nós vemos na prática muitos técnicos e auxiliares praticando, né, passando aí a sonda vesical e nasogástrica, que é uma atividade privativa do enfermeiro. Então, isso é uma infração e ele pode ser punido por isso, tá? Quando a gente entrar nas infrações, vai existir duas infrações principais que nós iremos ver, que é a infração ética e a infração disciplinar. O que é uma infração ética? É quando eu vou contra o meu código de ética, tá? Que seria esses exemplos que você falou. Quando eu faço sutura, eu estou indo contra o meu código de ética. Aí, caso, né, eu seja visto e daí eu diga que eu não sabia que o meu código de ética me proibia disso. Então, eu estou cometendo também uma infração disciplinar, porque nós precisamos saber o que é que o nosso código de ética diz, tá certo? Então, veja, uma infração ética é quando eu vou contra o meu código de ética. Uma infração disciplinar é quando eu digo que eu não sei o que o meu código de ética me proíbe, me orienta, me dá direitos e me dá deveres, ok? Nada, Joyce. Qualquer dúvida pode ficar à vontade. E daí, né, nós vamos para a seção 2. Na seção 2, nós iremos trabalhar aí, né, alguns artigos dos direitos, tá? Então, no artigo 36, é direito nosso. Veja que desculpa, pessoal. A seção 2, ela vai falar das nossas relações como enfermeiros, como profissional de enfermagem, com relação a outros trabalhadores de enfermagem, a outros trabalhadores de saúde e a outros tipos de trabalhador, tá? Então, será a nossa relação com a equipe multiprofissional, ok? No artigo 36, nós temos direito de participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, tá? Então, nós temos que ter autonomia diante da nossa vida profissional,
nós temos que ter autonomia com relação à nossa consulta de enfermagem, nós temos que ter autonomia com relação às nossas atividades, certo? E nós temos que ter a liberdade de trabalhar dentro da equipe multiprofissional e dialogar como um profissional de nível superior como os demais profissionais. Artigo 37. Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência, tá? Então, o que seria isso? Quando a gente pega uma prescrição medicamentosa e nós iremos administrar uma medicação, se essa medicação não tiver assinada e carimbada pelo profissional, nós não somos obrigados a administrar, tá? Nós podemos nos recusar a administrar essa medicação, ok? Então, por isso, nós não podemos estar trabalhando aí com relação a o médico ligou para que a gente administre determinada medicação, certo? Não é ligou, prescreva. Por quê? Se a medicação ela está prescrita, é o nosso respaldo profissional. Tá certo, pessoal? Então, tirando aí os casos de urgência e emergência, nós só vamos administrar medicação se prescrito. E isso aqui reforça, tá? No parágrafo único aqui, quando diz que o profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro e ilegibilidade. Que identificação de erro seria essa? Nós pagamos farmacologia. Quando vocês adentrarem nas disciplinas específicas, vocês vão saúde do idoso, saúde mental, saúde da criança, vocês irão também aprender, né, as medicações de acordo com as patologias. Então, você sabe que determinada medicação está errada, poderia ser de outro jeito, a via de administração poderia ser outra e tal. Então, se você identifica um erro, você vai até o colega que prescreveu e lá conversa com ele sobre determinado medicamento. Veja, é conversar, tá? E isso, pessoal, nós temos esse direito, essa autonomia e essa liberdade porque nós fazemos parte da equipe profissional, porque nós somos profissionais de nível superior e porque nós temos esse conhecimento, tá? Aí veja bem, é conversar com o colega profissional, não é falar mal do colega em frente ao paciente, que aí você está sendo antiética, tá? O paciente não tem nada a ver, certo? E no caso de ilegibilidade, a gente sabe, né, que os médicos, eles, né, quando vão fazer a prescrição, na realidade é garrancho, né? Muitas vezes a gente volta a prescrição até ele e nem ele sabe ler o que ele escreveu. Então, nós temos que estar seguros quando a gente administra uma medicação. Então, nós temos que saber o que é que está lá prescrito, certo? Então, nós não podemos trabalhar com achismos, né? Esse A, eu trabalho muitos anos com esse médico. Eu sei que esse A dele é de amoxicilina. Na realidade, eu não sei. Eu estou achando que é. E daí administro uma medicação, corro o risco de administrar uma medicação errada no paciente, porque eu acho que esse é de amoxicilina, certo? Então, nós devemos trabalhar com segurança. Veja a questão da inobservância, que é a falta de observação. Entra aí nesses casos também, ok? Ainda na seção 2, com relação,
né, alguns artigos das responsabilidades e deveres. Artigo 40. Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional, seja por imperícia, imprudência ou negligência. Tá? Então, é o meu dever, tá? Se eu cometi essa falta por imperícia, imprudência ou negligência, eu me posicionar, tá? Eu me direcionar para o meu paciente, para outros profissionais, tá? Para que o meu erro seja sanado, se possível ainda, né? Artigo 41. Prestar informações escritas e verbais completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência. Veja, pessoal, a assistência ela nunca pode ser quebrada. A assistência ela sempre tem que ser contínua, tá? Então, o que é que acontece? Para que isso aconteça, né, essa continuidade da assistência, nós precisamos escrever, fazer os registros no prontuário, tá? E, caso necessário, além de escrever no prontuário, nós podemos informar o nosso colega de forma verbal, certo? Mas veja, temos que escrever no prontuário, mesmo que a gente converse com o paciente, converse com o nosso profissional, com o nosso colega, a gente tem que escrever no prontuário. Exemplo, né? Eu tô saindo do meu plantão e a Manuela vai entrar, certo? Então, tudo que eu fiz lá com meu paciente, com os meus pacientes, eu registrei no prontuário. Só que seu João, ele está precisando de cuidados maiores, porque ele é um paciente que está com risco de vida. Então, além de eu ter registrado isso no prontuário, eu vou falar com a Emanuela, né, para que ela dê uma atenção maior, porque seu João precisa disso, disso, disso. Tá certo? Então, esse é o nosso dever, prestar essas informações, tanto escritas quanto verbais. As verbais é se a gente achar necessário, mas as escritas elas têm que ser completas, fiéis e estar no prontuário do paciente. Vamos entrar aí, falar alguns artigos da seção 3. A seção 3, pessoal, ela fala das nossas relações como profissional de enfermagem e os órgãos da categoria. Quais são os órgãos da categoria? Sistema COFEN-COREN, tá? Então, com relação aos direitos, requerer ao Conselho de Enfermagem medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional. O que é que isso quer dizer? Que o nosso Corém, ele tem como papel nos defender, tá? Então, digamos que lá na nossa instituição a gente sofre abuso de autoridade, tá? A gente sofre um desagravo público como se nós fôssemos, né, como muitas vezes a sociedade imagina, né, que o médico manda na enfermagem, certo? E esse médico, né, seja imperoso no sentido de querer mandar que a gente faça uma atividade que não é nossa. E isso nos ridicularize publicamente. A gente vai até o nosso Corém para que ele, né, venha nos defender com relação a isso, venha nos defender com relação ao nosso exercício profissional, tá? A nossa autonomia e a nossa liberdade. Responsabilidades e deveres aí. No artigo 53, manter seus dados cadastrais atualizados e regularizar as suas obrigações financeiras com o Conselho Regional de Enfermagem. É nosso dever manter os nossos dados cadastrais atualizados junto ao nosso Corém, tá? Então, por exemplo, como eu moro lá em Lavras, né? Lá em Lavras eu sou responsável por um serviço, digamos, um serviço da enfermagem. Aí quando o Corém vem fazer as visitas, né? Ele sabe que eu sou responsável por determinada função, lá em Lavras, de enfermagem. E lá está nos meus cadastros,
certo? Só que digamos que eu fui embora de Lavras, né? Fui morar no Icó e não tenho mais nenhum vínculo, certo? Então é minha obrigação ir lá no meu Corém, né, no Corém Ceará, ou mandar um e-mail, alguma informação que eu não sou mais responsável por isso, tá? Então é a minha atualização cadastral. Isso é o meu dever. Isso não é função do secretário de saúde, tá? Isso não é função do Corém ficar vindo saber, o meu dever ir informar o Corém, né, as minhas atualizações, as minhas responsabilidades, ok? Outra coisa, as obrigações financeiras. Anualmente, nós temos que pagar um valor ao nosso Corém, ao Corém que nós somos inscritos. O enfermeiro paga um valor, o técnico paga outro valor e o auxiliar paga outro valor, tá? Então, quando é no início do ano, janeiro, né, nós somos presenteados com esse boleto aí para fazer esse pagamento, tá? Então, é anual. Nós somos obrigados a pagar, somos, certo? Vocês vão ver quando a gente for trabalhar o sistema COFEM-COREM, que ele se mantém também dessas anuidades, além de outras coisas. Então, o que é que acontece? Eu tenho, durante todo o ano de exercício, a obrigação de pagar esse valor financeiro, certo? Se eu não me engano, esse ano o enfermeiro ele pagou, acho que foi 320, acho que foi por aí, não me recordo muito bem não, tá? Mas a cada ano nós temos que fazer esse pagamento, tá certo? Isso é o nosso dever. Então, digamos que esse ano eu ainda não paguei esses 320, mas eu tenho até dezembro deste ano para pagar. Se eu entro o próximo ano devendo, eu estou cometendo uma infração. Eu estou inadimplente com o meu Corém, tá certo? E infelizmente nós temos muitos colegas que passam anos devendo, tá? Isso, como é uma infração, como ele está indo contra o código de ética, ele pode ser penalizado por isso. Ele pode, por exemplo, receber uma suspensão do exercício profissional e não poder trabalhar até quitar, né, sua inadimplência. O Corém usa esse dinheiro, Manuela, né, como eu falei, nós ainda iremos trabalhar isso, ele usa esse dinheiro para se manter, né, para pagar seus fiscais, para comprar seus materiais de trabalho, para os fiscais fazerem as viagens, tá? Para proporcionar eventos para a equipe de enfermagem, certo? E não só essa obrigação financeira, não, certo? Essa taxa anual, não. Ele junta isso às multas, né, que é uma das penalidades, a eventos que eles fazem, tá certo? E 25% de toda a renda de todos os coréns vão para o COFEM, tá? E os 75% restantes fica para o próprio Corém se manter, ok? Outra responsabilidade nossa, outro dever nosso com relação ao artigo 54 aí, é apor o número, ok, Manuela? É apor o número e categoria de inscrição do Conselho Regional de Enfermagem em assinatura quando no exercício profissional. Veja bem, quando a gente faz a nossa inscrição definitiva, a gente vai ver essas inscrições aí mais na frente, nós temos um número. Esse número, como é uma inscrição definitiva, esse número ele é definitivo. Então, por todo o nosso exercício profissional, nós vamos ter este número, tá? Então, todo o procedimento que a gente faz e a gente vai registrar, nós temos que assinar e carimbar, certo? No carimbo, além do nosso nome completo, tem que ter o número de registro, o número do nosso Corém,
ok? Digamos que eu esqueci, né? Fui hoje para o posto de saúde e esqueci o meu carimbo. Não tem problema. Eu vou assinar e colocar o meu número de registro. Então, nós temos que saber o nosso número de registro decorado, tá? Assim como a gente deve saber o nosso CPF, a gente precisa saber o nosso número de registro decorado diante para que a gente esteja exercendo aí as nossas atividades como enfermeiro, fazendo o nosso registro aí, tá certo, pessoal? Uma coisa com relação ao carimbo é a sigla do estado em que a gente trabalha. Não é obrigado ter a sigla do estado em que a gente trabalha. A sigla do estado ela é opcional, tá certo? O obrigatório é nome completo e o número de registro. Aí tem profissionais que colocam CPF, né? Sim, outra coisa que é obrigado é a nossa formação, né? Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. O DR não é obrigado, é opcional, tá certo? E nós, né, existe uma resolução, uma portaria dentro do nosso conselho que nós podemos usar o DR, tá? Qualquer coisa que vocês tiverem curiosidade, pode perguntar ou então pesquisar lá no sistema COFEM, que lá vai ter todas as resoluções que a gente trabalha. Vamos lá. Das proibições aí da seção 3, artigo 58. Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio ou comprometam a finalidade para a qual foram instituídas as organizações da categoria, tá? Então, eu defamar minha classe profissional, tá? Eu mentir para o sistema COFEN-COREM, como fala aqui no artigo 59. Nós somos proibidos a isso, certo? Negar, omitir informações ou omitir declarações sobre o exercício profissional quando solicitado pelo COREM, certo? Então, nós temos que falar a verdade, ser fiéis ao nosso COREM, tá? Nós somos proibidos de estar omitindo informações, negando informações, dando prejuízo ao nosso sistema COFEN-COREM, ok? E daí nós vamos para a seção 4. Estamos terminando, né, pessoal? Fica um pouco cansativo, né, trabalhando os artigos, por isso que eu divido aí nas duas aulas. Com relação à seção 4, são as nossas relações como profissional de enfermagem e a instituição em que a gente trabalha, que são as organizações empregadoras, tá certo? Então, o que é direito? Artigo 63. Desenvolver suas atividades profissionais em condição de trabalho que promovam a própria segurança e a da pessoa, família e coletividade, sob seus cuidados e dispor de material e equipamentos de proteção individual e coletiva, segundo as normas vigentes. E o artigo 64, recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos de proteção individual e coletiva definidos na legislação específica, tá? Então, o que é isso? É direito nosso, dentro da instituição em que a gente trabalha, fazer uso dos EPIs e dos EPCs. Dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, e dos EPCs, os equipamentos de proteção coletiva, tá? Além disso, é direito nosso nos recusarmos a fazer determinada atividade se nós não temos esses EPIs ou se não temos material e equipamentos necessários, certo? Então, veja bem que se a obrigação da instituição nos fornecer esses equipamentos, esses materiais necessários para que a gente realize nossos procedimentos. Caso não tenha, nós podemos nos recusar, tá? Nós não vamos correr o risco, tá?
e não vamos levar o risco para o nosso paciente, ok? E veja, pessoal, nós vemos também na prática muitos colegas nossos, onde a instituição em que trabalha, ela nos dá, né, esses materiais, esses equipamentos, esses EPIs, e muitas vezes são os próprios profissionais que não querem fazer uso deles, né? Como muitas vezes a gente observa aí, né, o pessoal da enfermagem não querendo usar as luvas, né, manuseando lá sangue, né, acesso sem usar as luvas. E muitas vezes eles têm essas luvas, mas não usam, né, porque não querem, por opção, ok? A gente vê o pessoal, né, dos serviços gerais, que muitas vezes reclamando da questão de usar aquelas botas, aquelas luvas, né, de borracha, que dizem que são quentes. Às vezes a instituição dá, né, disponibiliza e eles não usam por opção. Então, nós temos que ver até onde, né, a instituição disponibiliza, que é um direito nosso, eles disponibilizarem, e também até onde, né, o profissional não quer usar. Com relação ainda aos direitos, na seção 4, artigo 65, formar e participar da comissão de ética da instituição pública ou privada onde trabalha, bem como de comissões interdisciplinares, tá? Então, as comissões dentro da instituição que a gente trabalha, como a CCIH, né, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, comissões éticas, o nosso cenário atual, né, a Comissão de Controle aí da Covid. Nós podemos, é direito nosso participar, ok? Responsabilidades e deveres aí, seção 4. Artigo 71. Incentivar e criar condições para registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. E no artigo 72, registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa. Então, veja bem, temos que trabalhar com prontuário. Prontuário é o nosso respaldo profissional, é a nossa segurança de que tudo que a gente fez está lá assinado e carimbado por nós, tá? Então, se você chegar numa instituição, numa estratégia de saúde, tá? Onde lá não trabalhe com prontuário, a primeira coisa que vocês têm que fazer antes de começar a assistir os pacientes é criar um prontuário, certo? Crie um prontuário, né? Traga o modelo de outros locais, mas insira um prontuário para todo procedimento, certo? E faça esse registro de forma fiel, de forma clara, de forma completa, certo? E isso é a continuidade da assistência. Então, não trabalhem sem prontuário, ok, pessoal? Isso é um dever nosso aí e está na seção 4 aí. E para que a gente encerre nossa aula hoje, as proibições, tá? Eu trouxe para vocês o artigo 80, que é proibido delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de enfermagem ou da saúde que não seja enfermeiro. Então, nós vimos dentro da Lei 74/98 que lá nós temos as atividades do enfermeiro que são privativas, que só o enfermeiro pode realizar, e as atividades do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, certo? Então, as atividades privativas que só o enfermeiro pode realizar, eu só posso delegar a outro enfermeiro. Então, digamos que, né, eu preciso fazer um procedimento, só que eu não tenho a experiência, preciso passar uma sonda, tá? E eu não tenho essa experiência, e daí eu peço a outro colega enfermeiro para me auxiliar, para me dar um suporte nessa atividade,
tá? Veja, como a sonda é uma atividade privativa do enfermeiro, eu não posso pedir para um auxiliar, para um técnico de enfermagem, ok? Então, as atividades que são privativas do enfermeiro, eu só posso delegar para outro enfermeiro. Não posso delegar para um técnico, nem para um auxiliar, nem para outro profissional de saúde. Nós somos proibidos, ok? E daí, pessoal, a gente encerra por aqui, só mostrando para vocês aqui, tá? Vou fazer a videoaula, onde nós iremos começar do capítulo 2, certo? Então, na videoaula eu vou passar para você, eu vou falar para vocês, da mesma maneira que eu falei no 1, alguns artigos, tá? E nós vamos trabalhar do capítulo 2 até o capítulo 5, certo? E vou enviar para vocês, reforçando aí as questões. E veja, não é preciso vocês resolverem as questões. Nós iremos resolver juntos terça-feira que vem, tá certo? É tanto que ele nem vai valer pontos, tá bom? Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Deu para entender tudo direitinho?